Bom dia, Deus! Eis aqui São Moreirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por guardar nosso lugar no paraíso, no céu, ao teu lado, Pai, ao lado dos teus anjos. É o que agradecemos ao Senhor. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura, liberta a todos, Pai. Obrigado por atender as nossas orações. Obrigado, Pai, por fazer cirurgias em pessoas que estavam precisando, sem necessitar ir ao médico, Pai. Obrigado por curar a cada um de nós, por nos ajudar na alma que estava pesado. Agradecemos, Pai. Obrigado e confiamos em Ti. Você que precisa de alguma coisa de Deus, confia nele. Se for cirurgia, se for qualquer coisa que você acha, Deus pode fazer. Vamos continuar. Marcos, capítulo 15. E logo, ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho, e, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu. E de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. Qualquer um, podia ser o pior preso do mundo. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe perguntou, e lhe respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Veja se hoje, em 2026, não está assim. Veja se estivesse Jesus e muitos presos que estão hoje, se os sacerdotes e senhores não pediriam a soltura de Barrabás novamente. Vejam, hoje o mal ficou bem, o bem virou o mal, o certo ficou errado, o errado ficou certo. A justiça virou injustiça e a injustiça justiça. O Deus foi trocado por homens, bens, poder e dinheiro. Veja se não estão fazendo isso em 2026. Quem faz o bem é atacado, quem faz o mal é abraçado. Vamos continuar. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Veja. E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Vá lembrando do tempo, quando você faz uma pergunta e a pessoa só sabe responder a mesma coisa. Faça uma pergunta, ela diz, e o outro? Faça uma pergunta, ela diz, mas fulano fez. Gente, pecado é pecado. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. Erro é erro. Então aqui não existia argumento, mas sim, ele fez o bem a vocês, crucificam, mas ele cuida de vocês, crucificam, mas ele cuida e segue o que Deus está mandando fazer com vocês, crucificam. Infelizmente, em 2026, o povo está assim. Trocou Deus por homem, poder e dinheiro. Voltem para Cristo, se ainda tiverem tempo. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Veja que hoje, em 2026, muitas pessoas estão condenadas, estão pagando por crimes que cometeram, mas o povo adora. Nós temos hoje as igrejas que estão, ao invés de pregar o nome de Jesus, estão adorando homens, poder e dinheiro. Estão trocando bênçãos por dízimos, por ofertas.
E Deus nunca vai dar bens a ninguém ou milagres por causa de dízimo e oferta. Nunca. Deus nunca vai dar milagre por causa de dízimo e oferta. Deus, ele dá segundo o seu coração. Deus não quer dinheiro, ele nunca vai levar nada. Tudo é dele, é ele. Então voltem para Cristo. 2026 o povo sabe quem é Deus, mas não quer. Está igual a terça parte dos anjos, que sabia quem os criou, quem os fez, e mesmo assim seguiu a Satanás. E os soldados o levaram dentro da sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes. E o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, onde todos os maiores criminosos eram crucificados. Jesus morreu como bandido, como criminoso, porque assim o fizeram. E hoje todos nós que pregamos a palavra, que falamos a verdade, que lutamos contra o mal, somos taxados de separados, infelizmente. Mas é melhor ser separado com Deus do que junto com o diabo. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ela sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. Olha a acusação: rei dos judeus. Libertou, ressuscitou, curou a muitos. Mesmo assim o mataram. Me diga se hoje, em 2026, não estão assim. Pessoas sendo ajudadas, beneficiadas, e mesmo assim cospem na comida que comem, da mão de Deus. Trocaram Deus por homem, poder e dinheiro. Hoje o diabo, para muitos, tem mais valor do que Deus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Morreu como malfeitor. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo em 3 dias e edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados e o injuriavam. E chegada a 6ª hora, houve trevas sobre toda a terra, a hora 9ª. E a hora 9ª Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, 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 lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Veja, o próprio Deus em carne, sentindo a dor do mundo, de todos nós, e veja que ele, o tanto de dor que é, ele ainda diz: por que me abandonaste? Olha só o tanto de dor que é. Se o próprio Deus sentiu isso, imagine nós. Por isso que ele nos protege, mesmo pecando, se seguirmos a ele. Voltem para Cristo, só Deus salva, só ele pode. Abandone o mal, os mentirosos. Não propague a mentira, não se apoie com eles. Não troque Deus por poder, por homens, nem por dinheiro. Deus é tudo. Recebam
o milagre de Deus. Confie nele, só acredite. E obrigado, Deus, por atender a minhas orações.